E o Coringão ontem, empate heróico, com apenas 3 titulares, jogando contra o time completo do Cruzeiro, que colocou o Tite praticamente fora do Cruzeiro. Esse foi o Corinthians. Então, olhando o contexto geral, um ponto valeu super a pena, hein? Só que o Corinthians tá devendo futebol, né? A gente vai falar disso também. Só que no geral, cara, foi maravilhoso esse ponto fora de casa. Você pega um adversário como o Cruzeiro, que mesmo estando mal, é um clube que vai brigar ali na parte de cima da tabela, acredito eu, e você conquista um ponto fora de casa jogando com os reservas, foi um baita de um resultado. E aí a gente pode falar sim de alguns jogadores individuais, como o Charles, que não joga absolutamente nada. Cara, eu sempre falo isso nos meus vídeos, eu acho que o Charles paga para jogar no Corinthians. Ele é o tipo de jogador que joga bolinha de gude no carpete, irmão. Esse cara não tem a mínima condição de jogar no Corinthians. Aí você vê outros jogadores, por exemplo, como o Pedro Milans lá. Cara, que lateralzinho também, olha, meia boca, viu? Porque até agora não apresentou nada. E aí você pega o Vitinho, né, que fez o gol aí contra a Portuguesa e levou o Coringão para a semifinal do Campeonato Paulista. Chega no jogo seguinte e não dá um chute no gol. Aí você tem lá o Pedro Raul, mas eu nem vou criticar tanto o Pedro Raul, porque ontem também a bola nem chegou pro cara. Eu acho que muito injusto a gente massacrar o cara, sendo que ninguém colocou a bola para ele lá na área. Ele não teve uma chance de finalizar. Então fica difícil também a gente criticar o cara. E aí você vê um Corinthians jogando melhor no segundo tempo a partir do momento que o Dorival coloca o Rodrigo Garro em campo. Garro joga muita bola, esse cara não pode ser reserva do Corinthians. Ah, ele tá voltando de contusão, eu sei. Mas, cara, inicia com ele. Ele é super importante. Foi dele o cruzamento pro gol do João Pedro Tchoca. Que às vezes a gente critica o Tchoca também, mas é um menino super esforçado. Você entendeu? Entrou ali na zaga do Corinthians, tenta dar o melhor dele, tá longe de ser um Gamarra, mas é um cara que ajuda quando o Corinthians precisa. De vez em quando faz umas lambanças, mas quem não faz, né? Até o nosso herói, o nosso paredão Hugo Souza falha, então imagine o João Pedro Tchoca. Mas eu acho que o resultado valeu, os 3 pontos foram importantes. O Corinthians está em terceiro lugar na classificação aí do Campeonato Brasileiro, tendo alguns outros times aí com um jogo a menos, mas no início se mantém já lá no topo, isso é super importante. Próximo compromisso do Corinthians pelo campeonato vai ser só contra o Curitiba, se eu não me engano, dia 11, né, contra o Curitiba. E domingo agora, o Novo Horizontino pelo Campeonato Paulista. E aí eu quero chamar a atenção do torcedor aqui, ó, para a gente fazer uma análise junto. O Corinthians, quando perdeu para o Palmeiras o Clássico, o Corinthians jogou muita bola. Foi injusta aquela derrota do Corinthians. 1-0 para o Palmeiras na Neoquímica Arena. Depois disso, o Corinthians fez jogo contra o São Bernardo, fez jogo contra o Atlético Paranaense, fez jogo contra a Portuguesa e fez ontem com o Cruzeiro. São 4 jogos, mesmo que intercalem entre time titular e time reserva, que o Corinthians não joga absolutamente nada. E isso me preocupa, porque assim, o resultado, e muitas vezes ele pode ser enganoso. Você fala assim, mas o Corinthians está se classificando no Paulista, o Corinthians tá bem no Brasileiro, o Corinthians ganhou a Supercopa, o time... o elenco não é tão grande assim, o Dorival tá tirando leite de pedra. Se a gente for olhar só esse contexto, parece que tá tudo maravilhoso. Mas o fato do Corinthians não jogar bola também preocupa. Porque se você pegar, por exemplo, o jogo contra o Atlético Paranaense, o jogo que antecedeu do Atlético foi o São Bernardo, lembra? Foi o time reserva do Corinthians. E aí eles foram poupados, teve a festa do Memphis lá atrás na sexta, no domingo o jogo contra o São Bernardo, aí os caras encheram o pote, ninguém conseguiu jogar no domingo, e aí o Dorival poupou todo mundo, então eles foram jogar só contra o Atlético Paranaense, e eles não jogaram absolutamente nada. E aí, contra a Portuguesa, o Corinthians também não jogou absolutamente nada. E aí, ontem, contra o Cruzeiro, foi o time todo reserva praticamente. Então, em Novo Horizonte, é mais do que obrigação esse time apresentar um futebol melhor. E aí o pessoal não entende quando às vezes a gente fala, você entendeu? O Corinthians precisa jogar um pouco mais de bola, o Corinthians precisa ter um empenho, o Dorival precisa entender algumas coisas no Corinthians. Aí o torcedor fala, você tá criticando o Dorival, o cara tira a lei de pedra, você só critica e não sei o que. Cara, tem que analisar inteiro, a gente não faz análise em cima só da emoção. Empatou e tá ótimo. Tá ótimo pelo contexto dos reservas.
Você jogar com o Cruzeiro no Mineirão não é fácil, mas o futebol no geral, o Corinthians está devendo. E eu acho que o torcedor corintiano, ele espera sim um futebol melhor do Corinthians. Ele quer ver o Corinthians jogando bem. Você ganhar todos os jogos e jogar bem todos os jogos, a gente sabe que não dá. Mas você ter um pouco de vontade, disposição, entrega, você chutar no gol, por exemplo, ontem o Corinthians não deu 3 chutes no gol. Eu acho que não deu 2 chutes no gol. O gol do Corinthians foi de cabeça, não foi nem de chute, irmão. Acho que os zagueiros do Corinthians têm mais gol que os atacantes. Então, assim, tem que cobrar também. Acho que dá para entregar um pouco mais. Por exemplo, o Alan, ganhando 900 mil reais por mês, chegou agora. Não dá para o cara ser reserva do Charles, desculpa. E aí, outro questionamento que eu faço. Ou será que o Alex Santana, que está afastado, é pior do que o Charles? Por que não dar uma oportunidade para o Alex Santana? O Alex Santana é um cara que, cara, ele pode não ser o Ricardinho da vida, longe disso. Mas eu acho que melhor que o Charles ele é. Então, o Corinthians tem opção no seu elenco. Se você tem o cara, aproveita o cara. Dá uma oportunidade. Porra, o Dorival queria a Alisson. Então, assim, desculpa, mano. Não dá. Alisson. E aí o Alex Santana é pior do que o Alisson? Fica aí um questionamento para você, torcedor. Então o Corinthians não tem dinheiro para contratar ou não tá tendo condição, mas tenta se reinventar com o que você tem dentro do elenco. Assim como ontem o Pedro Raul teve oportunidade, só colocou o cara também numa barca furada, irmão. Porque jogar com o Charles, jogar com o Pedro Milans, jogar, sabe, mano, com esses caras não dá. O Ranielli ontem, cara, esse cara vem devendo futebol já tem um tempo. Parece que ele comeu uma feijoada para entrar em campo. Então, assim, são coisas que você tem que tentar encontrar solução dentro do elenco, já que você não tem dinheiro para contratar, você não consegue trazer um jogador de alto nível, porra, vamos nos reinventar. Você entendeu? O Dieguinho joga muita bola, coloca o menino para jogar um pouco mais, ou o Kaique dá mais oportunidade. Você entendeu? Como assim, como o Guinegão teve contra a Portuguesa e tá tendo algumas oportunidades por conta da lesão do Yuri. Então tenta buscar dentro de casa. Será que na base do Corinthians não tem um jogador melhor que o Charles, já que você não quer dar oportunidade para o Alex Santana? Então fica aí a pergunta para o torcedor corintiano. Mas é isso, galera. Nessa quinta-feira, essas são as informações do Corinthians, essa é a nossa análise. Eu vou pedir para você deixar o seu like para ajudar no nosso canal. E se inscrever, ativando o sininho, que é super importante para vocês não perderem nenhuma informação do Corinthians. E lembrando vocês também que na próxima segunda-feira tem a Voz das Arquibancadas, o nosso podcast aí com imagens, vídeos, gols, entrevistas. É um programa corintiano, irmão, é um podcast diferente. Então você que ainda não conhece, entra aqui na nossa página, vai lá no Ao Vivo. Fica todos os programas gravados lá para você ver como que é o nosso podcast. A gente lê sua mensagem, você lá tem voz. Todo mundo que manda mensagem a gente mostra lá na televisão, mostra lá certinho para todo mundo. Então aqui o torcedor ele é privilegiado. Então você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Participe toda segunda-feira às 22 horas do programa Voz das Arquibancadas, comigo, Edu Oliver, e com o Guto Louco do Bando. E a gente conta com vocês, vamos fazer aí com que o nosso programa seja aí conhecido e principalmente seja abraçado pelo torcedor do Corinthians, porque a gente procura dar voz para quem realmente é corintiano. Não só corintiano, o programa é voltado para o Corinthians, mas pode ser o palmeirense, santista, quem quiser, flamenguista, cruzeirense, a voz do torcedor, todo mundo é bem-vindo, mas o nosso contexto é Corinthians, tá bom? Então é isso, galera. Fiquem com Deus, grande abraço a todos, tamo junto e vai Corinthians.